Cá estou eu de novo. Decidi gravar novamente. Na verdade, eu fiquei pensando que tem muita coisa que eu queria falar e compartilhar, e tem muita coisa que eu até faço no meu dia a dia, isso já, de conversar a respeito, de compartilhar com as pessoas, mas eu queria, de repente, fazer disso aqui um, uma mini reflexão, um momento de meditação em que eu falo com vocês e trago as minhas questões e coisas que eu tenho refletido sobre e coloco para vocês também refletirem sobre os temas comigo e trocar e a gente conversar sobre. Também vou querer muito ouvir histórias e opiniões de vocês sobre os temas, acho que seria muito legal. Porque também acho que a ideia é eu trazer o meu ponto de vista e falar sobre as coisas a partir do que eu vivi, do que eu vivo e do que eu penso, do que eu acho, mas não é uma verdade absoluta e nem é para ser mesmo, assim. Acho que a ideia de eu falar sobre isso, inclusive publicamente, é também para considerar e ouvir outras opiniões e outros lados, com toda certeza, né? E eu tava aqui nesse momentinho, eu sempre preparo esse momento um pouco mais intimista para mim, em que eu ligo algumas luzes mais amarelinhas, assim, mais focais, para deixar o ambiente um pouquinho mais aconchegante. Estou aqui na minha sala hoje. Geralmente eu nem deixo uma outra luz que está acesa ali, eu geralmente deixo tudo apagado, deixo só esses pontinhos de luzes e às vezes uma vela acesa, um incenso, algo que me traga esse momento de relaxamento e tranquilidade. E só que aí hoje eu fiquei pensando sobre, na verdade a semana toda, né? Eu venho pensando sobre de repente falar sobre isso, sobre trazer isso para um vídeo. E aí hoje eu senti que eu tava nesse momento de fazer isso, de falar assim. E fiz até meio que uma pautinha aqui, mais para me basear, mas eu gosto de ir um pouco no momento e no improviso mesmo, e como as coisas vêm surgindo conforme eu vou falando e trazendo, eu vou lembrando. Tem uma coisa que eu venho pensando sobre nesses últimos tempos, que foi uma das primeiras coisas eu acho que eu levei para terapia, uma das primeiras questões sobre mim que eu decidi olhar e quis entender e quis melhorar principalmente, porque já foi uma questão que eu já me culpei muito, depois já foi um momento em que eu falei, bom, dane-se, faz parte de mim, é assim que eu sou. E depois de algum tempo, né, com a maturidade, a gente percebe que é algo que muitas vezes nos atrapalha e que também prejudica as pessoas à nossa volta, né? Então você começa a perceber que é algo que você precisa sim olhar, por mais que você tenha achado mais fácil só assumir que é seu e lidar com isso, muitas vezes não faz bem, né, para você, não é uma coisa que te ajuda, ela pode até te prejudicar mais do que te ajudar, na verdade. Bom, e isso do que eu queria falar, inclusive, é algo tão presente nas minhas conversas de terapia que ganhou até um nome, que seria colocar a capa de invisibilidade. A capa de invisibilidade em si é o nome. E eu, como boa Potterhead, né, que sou, eu amei o nome, mas também porque ele fala muito bem, muito diretamente sobre qual é o ponto disso, né? O que que isso, para que eu uso e o porquê, assim, né? O que que eu quero com isso, né? Porque basicamente são ações que eu tomo, que eu faço, quando eu quero literalmente passar despercebido em alguma situação. Ou até, sei lá, sumir de algum lugar, de algum momento, de alguma situação. E não é literal, assim, não é algo literal. Ah, eu me enfio num armário, ou saio de fininho de um lugar, ou me enfio debaixo da mesa. Não é literal assim. Assim, acho que todo mundo ou já fez isso, ou conhece alguém que já fez isso. Que é naquele dia que você não tá legal por algum motivo e você tá no trabalho, precisa estar no trabalho, na escola, na faculdade, que seja, e você coloca fones de ouvido e tem muito, quando a gente é adolescente principalmente, né, a gente tem muito costume muitas vezes de até usar roupas mais largas e às vezes, sei lá, um capuz e colocar e para se esconder mesmo, assim, e que você, de olhar, né, de longe você já sabe, aquela pessoa, acho que hoje ela não tá num bom dia, ela não tá pra conversa, vou deixar ela mais na dela, assim. É muito eficiente esse método, né? E todo mundo usa ou já usou alguma vez ou conhece alguém que faz isso. Mas também, assim, de passar mesmo o dia mais na minha, sabe? Assim, ser aquela pessoa que chega e vai embora, muda, assim, que não interage com praticamente ninguém, principalmente no trabalho, assim, sabe? Que faz o seu trabalho ali durante o dia inteiro e quase não interage e recusa convite para almoço e
se faz completamente ausente de tudo que tem algum tipo de interação, assim, e que queira só, de repente, que o dia acabe, sabe? Que queira só que passe e pronto. Também já me percebi fazendo isso quando alguma coisa não saía como eu planejava, ou não saía como eu tinha pensado, ou não me agradava. Então, aí automaticamente me isolava e ficava muito fechada, muito na minha, e nem sempre eu externalizava isso do que estava me incomodando, porque também, muito no início, eu nem conseguia pensar racionalmente sobre o que estava me incomodando. Acho que esse foi o principal foco do porquê que eu trouxe isso para terapia. Porque, na verdade, eu queria conseguir entender o porquê que eu fazia isso, por que que eu faço isso. O que que me leva para esse lugar e me dá essa reação, muitas vezes até imediata e impulsiva, de querer me esconder, ou de querer me isolar, ou de querer me fechar. Porque, apesar desse comportamento, e eu ter tido esse comportamento por muito tempo, eu também já fui a pessoa que, tipo, podia até aceitar o convite para almoço, ou estar almoçando em família, com as pessoas, sei lá, e tá muda na mesa, sabe? Aquela pessoa que, tipo, não, não interage, não fala nada, não pronuncia uma única opinião, não fala, simplesmente ouve e concorda, e é isso, assim. Só que eu percebi que eu não era sempre assim. Tipo, por mais que eu tentasse pensar e entender que talvez fosse um traço de personalidade meu, eu tinha um contraponto que era justamente esse, de que muitas vezes quando eu me sentia confortável, ou quando eu tava entre amigos, ou eu tava confortável por algum motivo mesmo, eu tava tranquila, na verdade, eu sou bastante tagarela, eu sou aquela pessoa que faz bastante piada e brincadeira pra descontrair, que usa um pouco do deboche ali pra brincar com as pessoas, ou pra rir de mim mesma. Então, eu comecei a questionar isso, do tipo, eu não sou assim o tempo inteiro. Na realidade, se eu tô bastante confortável num lugar ou com algumas pessoas, é muito mais comum que eu esteja mais expansiva do que introvertida. Então, eu fiquei um pouco com aquilo de não conseguir muito me definir, sabe? Quando você para e pensa assim, tá, mas você é extrovertida ou introvertida? E de você não saber muito bem explicar, porque tem esses pontos e esses momentos que te deixam em dúvida. E, e aí, principalmente, eu comecei a perceber que eu fazia isso sempre quando algum sentimento me pegava. Quando eu me via envolta em algum sentimento. Seja ele uma tristeza, ou um mau humor mesmo normal, ali por alguma coisa do dia a dia, ou até mesmo algo mais profundo, como um não pertencimento, um sentimento de não me encaixar, ou até um sentimento de rejeição, ou medo da rejeição. Porque a gente vai cavucando algumas situações e vendo algumas similaridades nos porquês que eu reagi de tal forma, que você começa a perceber que tem um pouco disso mesmo, assim, de você usar isso como um mecanismo de proteção muitas vezes, sabe? De você, de fato, para até você de repente não lidar com uma possível crítica ou com uma possível rejeição ou com uma possível argumentação, você simplesmente se anular e nem entrar naquilo. Você preferir nem deixar a sua opinião ali, por exemplo, porque simplesmente você quer evitar qualquer tipo de conflito ou que a pessoa, de repente, não te interprete da forma que você quer e você fique com medo dela te entender errado. E isso gera o sentimento de rejeição, então você sempre preferindo ficar na sua pra, né, não ser mal interpretada. E também porque por outras questões, eu também sempre tive um sentimento uma reação um pouco explosiva para algumas coisas, assim. Sempre fui alguém um pouco intensa demais para as coisas. Então, eu também tinha um pouco de receio de acabar sendo muito dura ou passar demais do ponto para alguma reação e magoar a pessoa e tal. Então, eu acabava preferindo não externalizar tanto as coisas para não chegar nesse ponto. Só que eu percebi, na verdade, que isso não me faz bem também, porque eu acabo. Primeiro ponto que me prejudica é o fato de eu de fato me isentar e me anular das coisas e eu, de repente, até não dar a oportunidade das pessoas de fato me conhecerem. E também de muitas vezes eu não conseguir estreitar laços por isso, assim, né? Eu dificultar um pouco essa interação com as pessoas também por conta disso, né? Porque elas vão ver alguém muito fechado e muito reservado e não vão muitas vezes saber mesmo como lidar e não vão saber muito bem se eu tô afim ou não de conversar e tal. E aí pode ser muito mais confortável para todo mundo que você realmente se isole e ponto, né? Mas isso não é algo que te ajuda, né? Principalmente trabalho, que é algo que você vai precisar fazer. Você não lidar com aquele sentimento, você não externalizar aquilo que te gerou um gatilho de alguma forma. Você não lidar com isso não é a melhor forma, né? Você evitar lidar com isso de forma nenhuma é o melhor jeito, né, de fazer.
E como eu disse, isso não. Isso com o tempo você percebe que não prejudica só você, mas a todo mundo que interage contigo, todo mundo que está à sua volta de alguma forma vai ser prejudicado por isso também. É, eu me via. Primeiro eu me via, acho que muito. Me falava como se eu fosse alguém muito tímida, depois, sei lá, como alguém muito fechada e séria. É, e depois eu até entendi, assim, até falava para as pessoas que eu sempre fazia amizades com alguém muito expansivo e muito comunicativo. E isso era o que me ajudava a fazer amizades, assim. Eu até atribuía muito os amigos que eu tinha feito por conta dessas pessoas, sabe? Um pouco também tirando até o meu próprio valor, sabe? De tipo, as pessoas são minhas amigas porque eu sou amiga de tal pessoa ou porque eu tô em tal grupo, sabe? Um pouco daquilo da menina quietinha, esquisita da escola que acaba fazendo amizade por algum motivo, entrando no grupo dos mais populares e aí ela se sente ali, tipo, ela tá ali, ela pertence àquele grupo por algum motivo, mas ela não se vê como alguém tão interessante e popular quanto as outras pessoas, sabe o que eu quero dizer? E assim, até pouco tempo atrás, até antes de eu entrar nesse processo aqui de autoconhecimento, eu realmente não me enxergava como alguém com quem as pessoas quisessem estar mesmo assim. E isso em qualquer nível de relacionamento, amizades, trabalho, relacionamento amoroso, assim, tipo, eu não me via muito como alguém interessante que as pessoas quisessem estar por perto. E aí também eu me acostumei tanto a não falar, a não expressar opiniões e coisas do tipo, que eu também comecei a imaginar que as pessoas não tinham interesse nenhum mesmo em saber no que eu tenho pra falar e qual a minha opinião sobre qualquer coisa. E eu fui me acostumando um pouco com esse lugar, mas depois desse processo todo de autoconhecimento e de um tempo pra cá, né, eu tenho me percebido diferente, até porque eu também comecei a perceber esses momentos em que eu tô começando a colocar a capa e é literalmente isso que vem na minha cabeça, assim, tipo, olha, pera, você tá colocando a capa. E assim, não no sentido de tipo, não, nunca mais faça isso, tal, porque tem dias que a gente realmente não tá legal, tem dias ruins e a gente tem sim que se acolher nesses dias e aceitar que esses dias existem e tudo bem, a gente precisa deles também. Mas um pouco mais no sentido de por quê que você tá colocando a capa, tipo, de conseguir racionalizar um pouco esse sentimento do porquê e o que é que te gerou esse gatilho, principalmente, e também para começar a ter um pouquinho de autocontrole sobre ele, para também olhar para aquele sentimento e falar, bom, faz sentido ter isso e estar sentindo isso? Ou faz sentido que que eu reaja dessa forma e que eu me isole ou que eu é, me esconda porque tal coisa aconteceu? Será que não é melhor eu tentar ou deixar isso para lá ou falar sobre isso com a pessoa, com tal pessoa, tal? Porque isso tem me ajudado também a lidar melhor com esses momentos, no sentido de dar de fato a proporção que aquele momento tem. É, e aí também, com todo esse tempo e esse processo, eu tenho inclusive me surpreendido quando as pessoas parecem genuinamente interessadas em mim. Tipo, tanto pessoas que eu já conhecia, quanto pessoas que eu tô conhecendo novas, tal. Quando as pessoas elas parecem de fato, sabe, genuinamente interessadas em me ouvir, em me conhecer, quando elas querem me entender, querem entender meu ponto de vista, quando elas querem trocar, quando você sente que elas querem a sua participação, quando elas fazem questão de que você vá, por exemplo, a alguma coisa, isso tem sido gratificante e surpreendente ao mesmo tempo, porque eu tô conseguindo ver um pouco de mim, assim, né? Do porquê que de repente eu conquistei aquela pessoa, o que que em mim fez com que aquela pessoa se sentisse à vontade e me trate como um amigo, por exemplo, e queira estar comigo, né? De reconhecer as minhas coisas também. E também de me sentir mais, né, empoderada para falar. E também eu tenho exposto um pouco mais a minha opinião, eu tenho colocado um pouco mais de debate na mesa, eu tenho tido um pouco menos medo de como as pessoas vão reagir, porque eu também entendi que eu já desenvolvi em mim esse cuidado na fala. Eu já desenvolvi em mim esse cuidado no jeito de falar. Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter, né? Do jeito de falar para de repente não trazer, de fato, um desconforto em algo que não precisa. Mas que não preciso deixar de falar, ou deixar de estar ali, ou deixar de opinar para que algo não aconteça, né? Por medo de que algo aconteça. E tá sendo muito, muito legal mesmo, assim, perceber isso e perceber que realmente eu tô conseguindo fazer essa mudança. Que essa capa, ela tá sendo usada muito, muito menos, assim. E ainda assim, quando eu uso, eu tenho usado de forma mais consciente. Então eu também me acolho de verdade, assim, agora, né? Eu não me culpo tanto mais. Quando eu de fato falo, não,
Hoje eu preciso sim da capa, eu preciso sim colocar essa capa, e eu me acolho nisso e falo, não, tá tudo bem, coloca essa capa, fica tranquila, e amanhã você tira ela e volta pra vida que você tá tendo agora, assim. E, e assim, acho que eu quis falar um pouco sobre isso e trazer um pouco isso, porque de repente tem alguém, né, tem pessoas que vão se identificar com isso que eu falei, e vão se perceber assim também, ou perceber alguém próximo assim também. E se eu puder deixar algum conselho sobre isso, eu diria pra você ou essa pessoa, enfim, buscar entender esses gatilhos de verdade, assim, buscar entender um pouco mais profundamente o que é que as faz ter esse tipo de atitude. Existe, eu sei que existe sim, né, uma personalidade, traços de personalidades mais introvertidos, e isso também precisa ser respeitado e tal, mas se de repente, assim como eu, você não se sinta tão confortável, se isso te incomode, e se você de repente até perceba que isso possa te prejudicar de alguma forma, em algum momento, nas relações, no trabalho, enfim, para que você procure entender isso, porque pode ser sim algo mais profundo, pode ser algo que foi impulsionado ali desde a infância, ou um mecanismo de autodefesa, mas seja o que for, é algo que você pode aprender a reconhecer e a lidar, e principalmente que você entendendo esses seus demônios internos, você passa a entender muito melhor as outras pessoas também, os demônios das outras pessoas também. Isso te ajuda de forma geral, né? Acho que quando você se conhece bem, você também consegue entender aos outros muito bem, e isso só melhora as relações, isso só deixa todo mundo no mesmo lugar, no mesmo pé de conversa. E eu acho muito legal, eu gosto muito de ouvir das pessoas quando elas falam sobre algo que elas reconhecem em si, que elas lidam com as suas coisas, porque também te torna alguém mais próximo ali. Você percebe que putz, essa pessoa também tem um traço X, ela também lida com um traço Y. E todo mundo lida, né? Se todo mundo falar sobre isso, todo mundo falar sobre os seus demônios, a gente vai perceber que todo mundo tem algo ali para ser lidado e trabalhado e que é normal. E isso vai gerar cada vez mais a gente vai passar cada vez mais a palavra do autoconhecimento para frente, que acho que é o meu principal intuito aqui, com toda essa falação e esses vídeos todos. Bom, e era isso. Acho que eu tô me sentindo bem de compartilhar essas coisas aqui com vocês. Eu espero que vocês também se sintam à vontade para de repente trocar e compartilhar comigo e falar um pouco de vocês também e, enfim, a gente conversar aqui. Eu volto em breve com o próximo vídeo, algum outro assunto aleatório e talvez um vídeo um pouco menos profundo, talvez algo mais pra cima, pra não ser também só reflexão. Ou não, não sei ainda. Bom, é isso. Um beijo. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o like aqui pra mim, por favor. Podem se inscrever nesse canal pra vocês saberem quando eu tiver esses devaneios e postar vídeos aqui. E se vocês acharem que outras pessoas precisem ouvir e queiram trazer pra essa conversa também, compartilhe o vídeo com todo mundo, tá bom? Um beijo. Até mais.